Nessa aula vamos falar sobre o Reactive Forms. O Reactive Forms serve para facilitar a validação e o retorno de dados de um formulário. Então, para demonstrar, vou criar um formulário de cadastro de usuários, onde eu vou ter o campo nome e idade. E assim que eu fizer um submit, que eu clicar em enviar no formulário, eu vou adicionar um usuário aqui na minha lista de usuários. Então, ele vai criar um novo card igual a esses daqui. Então, eu tenho aqui um nome e um botão selecionar. Então, eu vou criar aqui na minha página Users. Só que para utilizar o Reactive Forms, eu tenho que importar ele lá no App Modules. Então, vou acessar o arquivo aqui App Modules. E aqui nos imports, eu tenho que incluir o Reactive Forms Modules. Bom, aqui ele não sugeriu, então eu vou importar ele aqui diretamente. Então, eu vou digitar aqui import. Eu vou importar de Angular Forms. E aqui ele já deve aparecer, que é o Reactive Form Modules. Então vou copiar daqui, que eu acho que eu escrevi algo errado. Pronto, agora sim ele importou corretamente. Então eu posso fechar o App Modules e agora eu vou criar o meu formulário. Então vou criar logo aqui em cima, vou criar aqui um form, vou apagar esse action que eu não vou precisar. Então eu vou criar aqui uma div dentro do meu forms. Ele vai ser um form, a classe form group, para aplicar a estilização do Bootstrap. Vou criar aqui uma label, vai ser o nome do usuário. Então, para essa label, eu vou ter aqui um input. Esse input eu vou aplicar aqui a classe do form control, que é do Bootstrap. E como eu tenho aqui um label, se o usuário clicar no label, ele automaticamente vai selecionar o meu input. Isso é mais para acessibilidade. Então, eu vou aqui no meu for, eu vou colocar aqui name, vou colocar aqui nome mesmo. For nome, e o ID aqui do meu input vai ser nome. Beleza, então eu vou copiar isso daqui, vou colar aqui embaixo, e agora eu tenho a idade. O type aqui vai mudar, ele vai ser do tipo number, então eu tenho esse resultado aqui, ó, o nome e a idade. E lembrando, pessoal, se você tiver alguma dificuldade com formulários do Bootstrap, tem aqui a documentação, eu sempre olho a documentação, porque às vezes eu não lembro de uma classe, eu venho aqui e olha a documentação. Então perceba que aqui eu tenho um exemplo de um formulário do Bootstrap. Então você pode pegar aqui alguns exemplos. Só entrar aqui no site oficial do Bootstrap. Como é um formulário bem pequeno, eu vou colocar um campo do lado do outro. Acho que não tem necessidade de ocupar a tela inteira assim não. Então aqui no meu form eu vou criar uma classe, ou melhor, eu vou criar uma div dentro aqui do meu form. E dentro dessa nova div que eu vou colocar esse meu conteúdo do formulário. Estou interrompendo a sua aula rapidamente para dar um recado. Se você quer ter acesso a conteúdo exclusivo desse curso, como por exemplo, projeto prático, empréstimo de livros, onde eu disponibilizo uma API para você desenvolver o front-end em Angular, publicação do projeto prático usando o serviço da AWS. E além disso, acesso antecipado a todos os vídeos que eu vou publicar aqui no canal. Então aqui você já tem todos os vídeos disponíveis para você assistir. E eu vou entrar aqui no projeto prático só para vocês verem como que é. Eu tenho aqui mais de 60 aulas para você colocar em prática esse projeto prático de empréstimo de livros. Vou deixar o link aqui na descrição, então dá uma olhada se você quer ter acesso ao conteúdo exclusivo e também não quer ficar aguardando novos vídeos sobre Angular aqui do canal e já quer ter acesso a tudo de uma vez. Link aqui na descrição. Então, vou aplicar aqui uma class row. Cada form group, eu vou ter aqui um call md, para ocupar o máximo possível. E aqui também. Então, eu tenho esse resultado aqui, ó, um do lado do outro. Posso até diminuir um pouco, deixa eu colocar esse daqui com 4. Ou melhor, vou colocar esse daqui o nome 6. E aqui a idade, eu vou deixar 3, como é só a idade mesmo, não precisa ter tanto espaço assim. Pronto, assim ficou melhor. Eu tenho aqui o nome e a idade. Vou dar um espaçamento aqui no meu forms, vou colocar aqui uma class margin bottom, colocar um espaçamento de 3. Beleza, deu aqui um espaçamento. E eu também vou criar o botão, né, de submit. Então vou criar aqui um bottom. Na verdade não vou colocar enviar, vou colocar aqui incluir. Vou colocar aqui a classe do Bootstrap, btn
Success. Bom, e esse botão aqui ficou muito largo. Deixa eu colocar aqui ele um pouco menor. Vou colocar aqui. É porque ele está dentro aqui da row, né? Eu vou colocar ele fora da div que tem row. E pronto, agora ele ficou menor. E eu vou colocar aqui um espaçamento para ele, né? Então vou colocar aqui um margem top 3. Pronto, acho que assim tá legal para demonstrar. Beleza, então o nosso formulário já está criado. Agora no meu TypeScript eu tenho que fazer as importações do meu Reactive Forms. Então aqui embaixo do user selecionado, eu vou criar uma variável representando o meu formulário. Então eu vou criar aqui a variável chamada userForms. Ele tem que ser do tipo formGroup. Ele não importou automaticamente, mas eu posso importar ele aqui manualmente. Import from AngularForms. E aqui eu passo ele formGroup. Tem que inicializar esse formGroup, new formGroup. Eu inicializo ele em branco. Então eu passo um objeto aqui vazio. Eu também preciso do formBuilder, que é responsável pela construção do nosso formulário. Então para isso, o formBuilder eu vou fazer a injeção de dependência. Então vou utilizar aqui o construtor. Eu vou declarar como private form. Vou chamar de FB. Ele vai ser do tipo formGroup. E pronto, já está importado tudo o que a gente precisa para criar o nosso formulário, as validações e também o retorno dos dados. Só que isso eu vou deixar para a próxima aula.